Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farinhas. Eu trouxe até aqui algumas embalagens de farinha, na verdade, para a gente analisar o rótulo. Aqui tenho essa também. Queria ter trazido mais, mas eu não posso ter muita farinha em casa, meu espaço é pequeno. Trouxe essa também, para a gente analisar o rótulo. Primeiro, quando a gente vai, por exemplo, quando eu vou ministrar um curso na área de panificação, algo desse tipo, a primeira coisa que as pessoas perguntam assim, qual farinha você usa para fazer seus pães? E aí, o que eu sempre ressalto, que a farinha, às vezes, ela é um ponto até que fica meio subjetivo. Não falo nem em termos de composição, às vezes a tua pegada naquela massa mesmo. Tem massa, só o fato da tua mão, por exemplo, às vezes tu tá fazendo, às vezes eu tenho um grupo de alunos fazendo pães. Aí eu começo a passar pegando na massa. Então eu vou passando e pegando em cada bancada na massa, tocando. E eu percebo que uma tá com uma temperatura, a outra tá com outra. Por quê? As nossas mãos já têm uma temperatura que cada um tem o seu toque, a sua temperatura, né, específica. Isso já influencia na qualidade daquela massa. Já é um ponto. A minha batedeira, a rotação, por exemplo, a rotação ela é muito rápida. Tem batedeira que ela começa com uma rotação mais lenta, depois vai... Então, eu tenho vários tipos de rotação de maceira. Mas o que eu quero falar? Que, na verdade, a farinha ideal para a pessoa, ela vai ser um encontro. É quando a pessoa realmente, poxa, essa farinha ficou legal para esse resultado desse tipo de pão que eu produzo. Então, hoje eu vou falar especificamente de rótulos e de como você analisar aquela determinada farinha e aquilo ser um ponto a mais para que você consiga determinar o que é bom para você fazer pães, o que é bom para você fazer bolo, o que é bom para você fazer biscoitos, por exemplo. Então, dentro da seleção dos nossos tipos de farinha, farinhas nacionais, tá, gente? A gente vai se atentar nas farinhas acessíveis para a gente. É claro que eu posso entrar num site e comprar uma farinha importada, mas muita gente não tem condições de comprar. E, às vezes, tem empresas, tem moinhos, por exemplo, que comercializam a partir de 25 quilos, 50 quilos de farinha, e nem todo mundo pode comprar essa quantidade de farinha para ter na sua cozinha. Então, qual é o objetivo? É que vocês encontrem farinhas acessíveis para que vocês possam fazer os pães de você em casa, por exemplo. Então, eu trouxe aqui farinhas que, na minha cidade, eu consigo encontrar com facilidade. E que, inclusive, existem algumas farinhas que em algumas cidades a gente vai, por exemplo, Anaconda, a gente não encontra aqui em Belém. Talvez em São Paulo você já encontre com facilidade. Às vezes até mesmo a Rosa Branca, que é uma marca que nacionalmente é muito conhecida. Tem supermercado aqui em Belém que a gente não consegue encontrar. Outros a gente já encontra com facilidade. E aí, o que acontece? Eu tenho que me adequar ao que eu tenho aqui na minha região. Eu não tenho condições de sempre estar comprando uma farinha importada para fazer um pão belíssimo, um pão de extrema qualidade, com uma alta hidratação, então eu tenho que me adequar ao que eu posso ter acesso. Então, quando a gente vai analisar o rótulo, eu vou analisar aqui o rótulo da Rosa Branca. Eu vou tentar aproximar para que vocês consigam enxergar. Aqui, quando a gente vai analisar as informações nutricionais da tabela, vem proteínas. Vocês vão ver que numa coluna está em gramas e na outra coluna está em porcentagem. Algumas pessoas se confundem achando que a segunda coluna, que, por exemplo, tem 7% de proteínas, essa é a quantidade de proteínas desta farinha. E não é. A quantidade de proteínas da farinha, ela está em gramas. E aí, como é que eu faço para calcular em porcentagem? Na verdade, aqui, como equivale para 50 gramas, a cada 50 gramas, eu tenho 5,3 gramas de proteínas. Então, eu multiplico por 2 e aí eu chego numa quantia mais ou menos de 10,6% de proteína para a Rosa Branca. Esse valor que tem do lado é o valor diário que uma pessoa consome, que ela deve consumir de proteína, que se for através dessa farinha. É a quantidade que ela vai consumir. Então, não é porcentagem de farinha, tá, gente? Aqui tá bem completinho, olha. Proteínas, aqui tem a descrição, aqui a quantidade em gramas, aqui o valor diário e aqui para 100 gramas. Esse valor diário não é a porcentagem de farinhas,
porcentagem dos ingredientes, tá? É a quantidade, é o valor diário de consumo de uma pessoa. E aí, se vocês forem pegar, por exemplo, todas essas marcas, Rosa Branca, Fina, tem até uma que eu nunca usei e que eu quero experimentar, essa Primor. Se alguém já tiver usado, me fala aí se essa farinha é boa. Eu, de fato, nunca usei, nunca tinha nem visto essa farinha. Vou fazer um teste para ver se ela tem uma boa absorção de água. Então, quando a gente compra farinha, a gente, na verdade, vai encontrar a maioria dessas farinhas nacionais com 10%, a maioria, com 10% de proteínas. Puxa, Andréia, mas 10% é uma porcentagem boa, realmente, é uma porcentagem boa de farinha, de proteínas. Só que quando eu analiso uma proteína, eu não analiso essa proteína simplesmente em quantidades, eu analiso também em qualidade. Então, eu tenho uma farinha que ela tem uma porcentagem boa de proteínas, mas a qualidade dessa proteína é muito baixa. É uma qualidade inferior. Então, por isso que as nossas farinhas, algumas delas têm uma boa porcentagem, mas não conseguem absorver água, por exemplo, porque é uma farinha com uma qualidade baixa. E aí você compra, por exemplo, uma Mirella. Eu estou sem minha embalagem da Mirella aqui. A Mirella orgânica, ela é uma farinha que tem uma porcentagem boa, acima de 10% também. Mas se eu comparar a Mirella com a Rosa Branca, quem usa a Mirella sabe disso, ela absorve muito mais água do que a Rosa Branca. Por quê? Ela tem, em média, 10% de proteínas, e a Rosa Branca também, só que a qualidade da proteína da Mirella é muito melhor do que a da Rosa Branca. E aí você tem uma absorção de água na Mirella superior à da Rosa Branca. Então, não é só a questão da quantidade, qualidade. André, como é que eu vou resolver para que eu consiga identificar essa qualidade? Teste, mão na massa. Não tem como, porque as nossas farinhas, por exemplo, elas não vêm com a determinação da força da proteína. Sabe aquela massa que você faz e que você consegue ter uma boa extensibilidade, ela expande bem, ela segura, ela absorve água? Isso está relacionado à força da proteína. E essa força está relacionada à qualidade dessa proteína. Algumas farinhas importadas, por exemplo, nos Estados Unidos, as embalagens dele vêm com a especificação dessa força da proteína, que é representada por um Wzinho. Porém, as nossas farinhas nacionais, elas não vêm com esse valor. Ela não vem com essa força estabelecida, a força de proteína. E aí, como não vem com essa força estabelecida, fica difícil para a gente pegar uma embalagem e dizer, olha, essa daqui é boa, essa daqui não é boa. Porque justamente essa especificação não vem. A gente não recebe um laudo da qualidade da farinha. E aí, como a gente não recebe, a minha recomendação para as pessoas que gostam de fazer pães e que querem encontrar uma boa farinha, gente, eu já ando no supermercado assim, procurando farinhas novas, farinhas diferentes nas prateleiras. Por quê? Isso faz com que eu tenha novas possibilidades dentro de uma cidade como Belém, que as nossas farinhas, a qualidade é baixa. Então, quando surge uma oportunidade de eu testar, eu vou testando. Então, tem pães doces, por exemplo, que eu não preciso de uma hidratação tão elevada, porque eu vou interagir outros ingredientes. Aí eu já tenho pães de crosta, que eu preciso ter essa força da proteína mais intensa. E aí, na medida que eu vou testando, como essa Primor que eu acabei de mostrar para vocês, à medida que eu vou testando, eu vou vendo novas possibilidades de uso de farinha. Eu sempre insisto, fazer pães é uma insistência em você todo o tempo estar aprendendo algo novo. Porque é um ingrediente que gera essa necessidade de tato. A interação com outros ingredientes gera também essa necessidade de você testar. É dessa forma que a gente vai testando. Porque as farinhas, aqui é diferente, no sul é diferente. Farinhas até mesmo aqui na região nordeste, que é mais próxima, eu tenho farinhas diferentes, porque cada região, às vezes, tem o seu próprio moinho. O grão de trigo, ele é constituído por 3 partes principais, que é a parte externa, que a gente chama de farelo, a parte, como se fosse do fundinho do grão, é o germe, e no centro é o endosperma. Essa farinha branca que eu estou mostrando para vocês, ela é feita do endosperma.
tá? Do endosperma. Esse endosperma, que é a parte central do grão, ele é constituído de carboidrato e proteína, onde essa proteína é um grupo, na verdade, que envolve as proteínas do glúten e as proteínas não formadoras de glúten. As proteínas formadoras do glúten é ela que vai, durante aquela sova, começar a interagir, dando estrutura ao meu pão, fazendo com que a minha massa fique elástica. E quanto maior a quantidade dessa proteína, mais elástica a minha massa fica. Mas não é só isso. Quanto melhor a qualidade da proteína, mais fortalecida essa minha estrutura irá ficar, permitindo uma massa mais elástica, permitindo um tipo de massa, por exemplo, a massa de pizza, só analisando para vocês verem que força nem sempre vai estar relacionado só à elasticidade. Uma massa de pizza, ela geralmente é elástica. Você vai passando o rolo e ela vai se abrindo, formando aquele disco. E quando a gente assa, ela não encolhe, ela se mantém ali naquele tamanho. E isso é o ideal. Quando eu vou fazer uma massa de macarrão, por exemplo, um espaguete, a minha massa ela já não é tão elástica. Tanto é que eu penduro a massa para ela ressecar ali, né, para ela desidratar um pouco, e ela permanece naquela estrutura, uma estrutura firme. O tipo de trigo que se faz a massa fresca, ele já é um trigo que absorve, tem uma absorção ali dos ingredientes de hidratação, mas ele já não promove uma elasticidade como numa massa de pizza, porque o objetivo ali não é elasticidade. O objetivo é que ela se mantenha ali unida, fortalecida, tá? Então, panificação, interação de farinha, depende muito do meu objetivo. Eu tenho pães que eu vou fazer com fermento, pães que eu vou fazer sem fermento, e dependendo desse tipo de massa que eu quero, eu vou estabelecer o tipo de farinha. As farinhas para fazer massa fresca, por exemplo, são farinhas que a gente chama de farinhas duras. São farinhas que eu já tenho uma força boa em relação às proteínas, mas que eu não vou precisar de extensibilidade, de elasticidade dessa massa. Eu vou precisar simplesmente que ela forme a sua união, formando uma massa estruturada para fazer o espaguete, por exemplo. Já a massa de pizza, a massa de pão, é uma massa que eu preciso que se expanda. O pão eu preciso que cresça, que fique fofo. Eu preciso dessa elasticidade desenvolvida. Então, eu preciso de uma farinha que tenha percentual elevado de proteínas e eu preciso que essa farinha também tenha uma boa qualidade de proteínas. Como se trata da nossa farinha nacional, não vamos ter essa força estabelecida, como eu já falei anteriormente. Entra os testes. Um teste que eu recomendo que vocês façam, ele é bem simples, que vocês podem estar... Eu já até fiz, eu acho que um vídeo mostrando essa questão da elasticidade para os pães, tá? É você pegar 100 gramas de farinha de trigo para fazer um teste e você hidratar com 60% de água. Então, vão ser 60 ml de água. Hidratou, cobriu, coloca na geladeira por 20 minutos. Quando sair esse processo chama-se autólise. Quando sair de lá, você vai ver que a elasticidade dela está bem desenvolvida. A massa, quando ela fica na geladeira, nesse processo de autólise, ela desenvolve o alinhamento da cadeia de proteínas. Aí eles vão se alinhando e vai fazendo com que eu promova uma elasticidade da minha massa. Então, a gente consegue esticar a massa sem ter sovado, sem nada. Isso me mostra se aquela farinha tem uma capacidade de expandir com facilidade. E aí vai fazer com que futuramente essa minha massa que eu hidratei, essa minha farinha que eu hidratei com 60% de água, e isso é uma boa hidratação, diga-se de passagem para uma farinha, como eu poderia falar, uma farinha nacional, é uma boa hidratação, 60%, e você vai ver se ela consegue esticar, né? Se você tem uma boa elasticidade, aí você vai fazendo esses testes. Isso vai te dizer, poxa, essa farinha dá para eu fazer um pão, por exemplo, de fermentação natural, que ela vai ter que segurar essa fermentação e se manter ali por um tempo, naquele meio ácido, ela vai ter que aguentar. E uma farinha para aguentar uma fermentação que vai estar um bom tempo se expandindo com uma acidez elevada, ela tem que ser forte. Não é com qualquer farinha. Por isso que os pães de fermentação natural, a gente se fala, olha, para fazer pães de fermentação natural, o ideal é que você tenha uma farinha que suporte um pouco mais de hidratação, que suporte uma fermentação mais elevada.
E aí eu vou me atentar para quantidade e para qualidade, tá? Então, a gente vai testando. Andréia, qual farinha que tu utiliza, assim, qual geralmente é a farinha que tu utiliza muito para fazer pães? Como aqui em Belém não é um lugar onde a gente encontra muitas farinhas, muitas opções, eu utilizo muito a rosa branca, eu utilizo tanto a azulzinha quanto essa verde, eu gosto de usar. Mas para pães, quando eu quero um pão aí de 8 horas, 12 horas de fermentação, é a Mirella. Essa farinha aqui, ela é a Suprema. É uma farinha especial para pizzas. A gente encontra, às vezes, essas farinhas desses atacadões, geralmente estão em embalagens assim, de 5 quilos. E eu já fiz pães de hidratação mais elevada com elas. E também já fiz pães com excelente hidratação com esse tipo de farinha. Qual é o problema dessas farinhas? Quando você vai aqui para ingredientes, aqui vai ler os ingredientes, vou ler aqui para vocês esses ingredientes. Ingredientes: farinha de trigo, ferro e ácido fólico, contém glúten, alérgicos, contém derivados do trigo, pode conter centeio, cevada, aveia, triticale, ovo, soja e leite. Então, é uma farinha de trigo totalmente pura, né? É uma farinha de trigo que eu só vou ter farinha de trigo? Não. Ela é uma farinha de trigo para atender uma grande produção. Então, rendimento, quantidade, e aí acaba que a qualidade já é uma qualidade que eu devo ficar assim, não é criticando, eu não estou aqui, não estou no marketing do Rosa Branca, né, da Mirella, estou só falando a minha opinião em relação a farinhas, tá, gente? Então, essa daqui, eu faço bons pães com eles, só que se eu for pensar em alimentar meu fermento natural, não penso nessa farinha. Se eu pensar em fazer um pão, assim, eu quero um pão de extrema qualidade, pensando assim em respeito, essas coisas todas, não é uma farinha pura. Para poder alimentar o fermento natural, farinhas orgânicas, tá? Aí eu falei da Rosa Branca e falei também da Mirella. Aqui, olha, gente, que a pessoa fez comigo. Aqui, ó, a Primor também, ainda não testei. Eu vou testar essa farinha aqui para ver se ela desenvolve bem o glúten. E aí, a minha atenção para vocês. As farinhas, para fazer pães, o ideal é que elas tenham essa alta porcentagem de proteínas e uma boa qualidade. Mas para fazer bolo, você já não precisa. E aí, quando você vai, tem umas farinhas que elas são mais, como poderia falar, mais delicadas em termos de... Elas são mais fininhas. Qual é a característica de uma farinha com bom percentual de proteína? Geralmente ela tem uma granulometria um pouquinho maior. Você, quando passa o dedo assim, ó, com a farinha, tipo aqui assim, ó, você vai sentindo a granulometria dela. É tipo você fazer uma comparação do trigo e do amido de milho. Você passar o dedo entre os dois, você vai perceber que ele é um pouquinho mais grosso, você vai sentir a granulometria, e outro é tipo um pozinho. Por quê? O amido, de fato, ele é feito apenas de amido. Então, ele não é um carboidrato e é um pozinho. Já o trigo, a farinha de trigo, tem proteína, tem amido. Então, quanto mais fina a farinha, menor o percentual de glúten. Ela não tem muita proteína. Então, ela é ideal para fazer o quê? Bolo. É o ideal para você fazer esse tipo de preparação. Aqui, tanto é que nós temos aqui no Brasil, 3 tipos de farinha. Nós temos tipo 1, tipo 2 e a farinha integral. Tipo 1 são as farinhas aqui que eu acabei de apresentar para vocês, que a gente faz bolo, faz pães, faz pizzas. A tipo 2, geralmente é uma farinha um pouquinho mais escura, que a gente utiliza para fazer biscoitos. E aí ela está mais restrita, tanto é que a gente não encontra ela em prateleiras de supermercado. Ela é mais restrita à indústria, para fazer os biscoitos mesmo. E a farinha integral é a farinha que nós utilizamos, é aquela farinha onde o grão, ele é todo, passa no processo de moagem, e ele está íntegro ali, numa quantidade. Só que aqui no Brasil também a gente tem 2 tipos, né? Nós temos a farinha que ela é integral mesmo, que é o grão todo moído, e ali ele se encontra presente, e tem a farinha que ela é farinha branca enriquecida com farelo de trigo. Aí a gente já fica meio... né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Qual o procedimento para o primeiro uso do levain? Por exemplo, quando eu for usar o levain pela primeira vez, como alimentar? Rose, o ideal do levain é você utilizar farinhas orgânicas.
Vou só abrir um parêntese para explicar aqui por que é importante a gente utilizar a farinha orgânica nesse processo. O objetivo do levain é facilitar a fermentação para o micro-organismo. Então, já tem pessoas que pegam e fazem assim, fermentam um suco ou um caldo de cana, enfim, faz esse processo, deixa ele ali durante 24 horas fermentando e depois vai alimentando, né? Vai alimentando no decorrer, porque eu vou facilitar uma fermentação. Quando eu facilito, eu promovo o desenvolvimento dos micro-organismos que eu desejo que se desenvolva ali, que tem preferência por aqueles açúcares. Só que eu tenho que pensar o seguinte, quando eu alimento do que ele quer, da forma que ele quer, eu vou facilitar. Então, as farinhas orgânicas, elas são farinhas que apresentam conjunto de leveduras que ajudam na quebra do açúcar. É como se eu tivesse um açúcar ali um pouco mais complexo, tá? E aí, essa enzima vem e começa a quebrar e ajuda o micro-organismo a se alimentar, porque o micro-organismo, ele não come moléculas grandes. Ele come, eu falando assim a grosso modo, tá? Ele vai comer moléculas fatiadas, quebradas. E aí, essas enzimas que estão na farinha orgânica, por que elas estão eu tenho um conjunto enzimático de melhor qualidade nas farinhas orgânicas, porque elas não sofrem a ação direta dos agrotóxicos. Se elas não sofrem, eu tenho um conjunto enzimático mais nativo, um conjunto enzimático mais efetivo no processo de fermentação. E isso é um ponto super positivo. Eu não estou dizendo que outras farinhas, as farinhas convencionais, não possam ser utilizadas na fermentação natural. Mas as farinhas orgânicas, elas vão facilitar muito mais o teu processo. A farinha integral, e tem farinha integral orgânica. Tenta trabalhar com as orgânicas, que aí você vai ver como o teu processo de fermentação natural, ele vai ser um processo ainda bem mais eficiente, tá bom? Então, o meu objetivo hoje aqui na live era falar sobre as nossas farinhas nacionais, mas, sobretudo, falar para vocês que fazer pães, descobrir qual a melhor farinha, é algo que cada um tem que buscar e testar. Aí na região de vocês têm diferentes tipos de farinha com qualidades diferentes, e você não vai olhar para uma de cara torta e a outra, né, achar que uma é melhor do que... A gente só pode definir, de fato, a qualidade de uma farinha a partir do momento que a gente testa. E às vezes vai ter aquele tipo de farinha que ele vai ser específico para fazer aquele pão, mas ele não vai ser adequado para fazer aquele bolo. Então, a qualidade da farinha está muito atrelada ao que você quer fazer, de fato, com ela. Tá? Que pode ser um simples biscoito, que aí a qualidade da farinha é inferior, porque eu não quero glúten. Eu não quero glúten desenvolvido, eu quero crocância, quero volume. Agora, no pão, eu quero crocância. Aí sim. Aí, de fato, eu quero uma farinha mais forte. Então, façam os testes, façam autólise com a massa de vocês. A autólise te ajuda na elasticidade, no bom desenvolvimento do glúten, a maciez do teu pão. Nós temos várias técnicas que a gente pode adaptar à realidade da nossa produção de pães. Eu não preciso ter o melhor... Olha, fizeram uma autólise aqui para mim. Olha aqui, gente. E assim, quantos minutos de autólise? Uns 10, mais ou menos, minutos de autólise, ó. Sem sova, aí eu já começo a ter a elasticidade da minha massa. É da Primor, tá? Façam os testes, testem as farinhas de vocês. Bora começar a compartilhar a qualidade da farinha dos locais onde a gente mora. Aqui em Belém a gente tem quantidades relativamente boas de tipos de farinha, só que a gente ainda precisa de farinhas de mais qualidade para desenvolver pães com fermentações mais longas, por exemplo, por aí vai. Tá bom? Um abração, obrigada pela presença de todos vocês. Até a próxima quarta.